Eu sou Ed Renekiewicz e esse aqui é o podcast do Conversas Pastorais. Como você sabe, o Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, lideranças de comunidades de fé, gente envolvida no dia a dia da igreja, gente que faz a igreja acontecer. Conversas Pastorais não é só para pastores e clérigos, é para todo mundo que vive isso que nós chamamos de igreja evangélica especialmente. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa conversa. Nós estamos a caminho do terceiro congresso do Conversas Pastorais. O tema desse ano é Haverá Futuro. Vamos falar sobre o futuro do Evangelho, o futuro da igreja, o futuro da democracia, o futuro do Brasil, seu futuro, meu futuro. E temos conversado sobre o futuro. Aliás, antes disso, o congresso é dias 11 e 12 de outubro, sexta e sábado. E vai acontecer na IBAB. Você pode encontrar conversaspastorais.com e você ali tem todas as informações, faz a sua inscrição, venha participar, venha para a nossa conversa, venha para as nossas conversas. Então nós temos conversado sobre o futuro, já falamos sobre o futuro da família, o futuro das crianças e hoje vamos falar sobre o futuro das relações e eu tenho uma convidada muito especial que eu recomendo muito para você, especialmente os textos que ela já produziu. Eu falo da Elisama Santos, bem-vinda. É um prazer estar aqui. E a Elisama tem vários livros, mas eu queria recomendar para você especialmente 3. Educação Não Violenta, Conversas Corajosas é o segundo, e o terceiro é Vamos Conversar. Os 3 publicados pela editora Paz e Terra. Eu não li tudo ainda, mas eu estou muito curioso para ler. Mas do que eu li, eu fiquei encantado. É um prazer, Elisama, receber você aqui para a gente conversar sobre o futuro das relações. Um prazer imenso a gente conseguir falar com um público que já me foi muito caro. Ih, já foi. E que hoje eu tô criando uma nova relação. Assim, acho que a partir da nossa conversa, olhando de um jeito diferente, né? Ah, que bom. Tomara. Depois você conta sobre esse já foi muito caro. Você quer falar já? Por que foi caro e não é mais? Onde que aconteceu a... Eu sou filha de pastor. Certo. Meus pais se conheceram dentro da igreja. Certo. Minhas músicas de Niná eram os louvores do hino. Esse do filme inário. Eu já assisti. Eram os louvores do inário. E aí, à medida que o tempo foi passando e que eu fui crescendo, acho que principalmente ali final da adolescência, começo da juventude, eu fui vendo as incongruências do discurso dentro da igreja. E para mim não fazia sentido a mesma igreja que ajudava aquela irmã que passou por um enchente e que ela não ia passar fome nenhum dia, porque ela ia encontrar irmãos para ela comer na casa todos os dias e que a gente ia fazer vaquinha para dar um fogão novo. Era a igreja que ia falar para a irmã que apanhou do marido, a gente vai orar por você. Então a seleção da violência que a igreja reconhecia como violência, para mim foi muito complicado de assistir. E o que ela não reconhecia como violência, o que ela estava no ponto cego dela, ou numa negação conveniente também, né? Sim, eu acho que mais do que o ponto cego, eu estava numa negação. Sim. E aí, após o nascimento do meu primeiro filho, que eu comecei a falar sobre educação, sobre não violência, a igreja se mostrou bastante violenta comigo. Já até sei onde foi. Educação não violenta não tem vara, né? Não tem vara, não tem vara. Mas como é que você ousa não educar com a vara, assim, Provérbios e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus manda usar a vara? A vara, e o tanto que eu escutei sobre a vara e sobre ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Isso, ensina com a vara. Esses tons que a gente conhece bem. Olha, eu anotei, educar com palmadas não funciona, educação não violenta. Mas Provérbios 23, 13 e 14 diz, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Essa leitura literal da Bíblia Sagrada, essa interpretação literal e uma transposição de 3.000 anos, porque Provérbios deve ter 2.800 anos, mais ou menos, que ele foi escrito, ou por aí. Essa transposição literal. Eu tive uma experiência com meu filho. Fui buscar os dois para ir para a escola.
sempre atrasado, eu, né? Um dia ocupado. E o combinado é que eles estavam esperando na garagem, aí eu já entrava, pegava os dois e já saía. Aí eu chego atrasado, eles não estão lá. Aí eu desço apavorado e já irritado, tento chamar no interfone e ninguém atende. Aí chamo o elevador, eu subo por um elevador, eles descem pelo outro. E aí, quando eu desço de volta, eles estão na garagem com um bom humor e uma alegria irritantes. Irritantes, claro. E o meu filho falou alguma coisa que eu meti um tapa na cabeça dele. Ele devia ter 7, 8 anos, não sei, um pouquinho mais talvez. E ele olhou para mim, Elisama, com uma carinha assim de... Por que você fez isso? Ele não chorou. Ele só olhou para mim com uma cara... Um olhar dele me denunciou, assim, sabe? Sim. E eu fui embora depois, o resto do dia foi péssimo. E quando cheguei em casa à noite, fui ao quarto dele falar com ele de que eu descarreguei a minha irritação, ou sei lá o que, minha covardia na pessoa mais frágil que estava na minha frente. E nunca mais bati nos meus filhos. Acho que eles não têm memória de ter sido educados com a vara. Mas na igreja eu tive muitos amigos que me diziam isso e que faziam isso. Sim. Eu estou falando dos anos 2000, não estou falando de... E essa leitura literal da Bíblia atrapalha muito, né? Muito, muito. Eu acho que a leitura literal da Bíblia, além de atrapalhar que a gente amplie as perspectivas do que está escrito ali, atrapalha o diálogo. Atrapalha que a gente consiga conversar sobre os assuntos. Porque se tudo é muito literal, não tem espaço para criação. E o ser humano, ele é movido pela falta. É onde a gente não tem algo, esse vazio, que faz a gente criar e se movimentar. Então, você imagina um tabuleiro de Resta 1. Né? Não sei, todo mundo conhece o jogo do Resta 1. Se o tabuleiro do Resta 1 estiver todo preenchido, ninguém se mexe. Sim. A gente não brinca. Precisa ter um espaço vazio no tabuleiro do Resta 1 para que a gente consiga mudar as coisas. Para começar o jogo, inclusive. Senão nem começa. Se a gente pega o texto bíblico endurecido, rígido, a letra ali do jeitinho que ela é, não tem espaço para brincadeira do Resta 1. Não tem espaço para movimento, para criação, para adaptação. Não tem espaço para a gente se ver no texto. O texto não fica vivo. E aí, abre um espaço enorme para a hipocrisia, porque... Eu falo muito do que eu não vivo, eu estou o tempo inteiro em constante conflito com o outro e comigo. Porque por mais que eu muito acredite que eu quero viver aquilo da forma que está escrito ali, é incompatível com a vida. Não dá conta da complexidade humana, não das relações humanas, não dá conta. Né? Não dá conta da nossa complexidade. Sozinho, se a gente estivesse isolado numa montanha, não daria conta. Imagine no encontro com o outro. Não tem como dar conta. Eu fiquei muito impressionado com algumas coisas que você foi falando na leitura dos seus textos, né, que eu fiz, que eu me enxerguei ali, muito. A minha parentalidade, a educação que eu recebi, o conceito de relacionamento dentro da igreja, de relacionamento com Deus e como ele repercute, especialmente uma coisa que você falou, e, aliás, eu deixei de te apresentar direito, me desculpe, mas a Elisama é psicanalista, uma educadora parental e uma consultora de comunicação não violenta. E nesse texto sobre educar de maneira não violenta, você fala que não falta amor, falta inteligência emocional. Sim. E o modelo de educação é a superioridade dos pais sobre os filhos, evidente, mas a relação de obediência. O que nós queremos é que eles obedeçam. Eu fiquei fazendo essa ponte que esse é o conceito do religioso a respeito de Deus. Quem é Deus? É o cara que você obedece, senão ele te castiga. Sim. O cara que você obedece, porque se você obedecer direitinho, você ganha presente no Natal. Sim. Né? E aí a gente reproduz na relação com os nossos filhos essa coisa de você tem que me obedecer, autoridade vertical, mas que é um reflexo de uma relação com Deus. Então, é uma confusão adoecedora, né? A figura do Deus, do Pai Celestial, o Pai humano
eu como filho de Deus e o meu filho em relação a mim, e você como psicanalista tem um universo muito grande para falar sobre isso aí. É uma mistura muito complexa, né? E é difícil dizer o que veio primeiro. Tem aquele ditado, Tostine vem demais porque é crocante porque vem demais. Sim. Esse Deus que ele foi criado à imagem e semelhança da paternidade de quem falava. Então ele é pai, então pai é assim. E aí vamos dizer desse Deus que é esse pai dessa forma, nesses moldes. Quer dizer, não é que Deus é pai e eu aprendo a ser pai com ele. Não, eu sou um pai e projeto em Deus o pai que eu sou. O pai que eu sou, o pai que eu tive, o pai que eu queria ter, o pai que eu aprendi que é pai dentro dessa conjuntura. Tanto que a gente sai de grupos que se falava desse Deus que ele era muito punitivista para grupos que falam um Deus muito mais amoroso. Esse caminho de desconstrução, ele tá junto com a nossa desconstrução do que é a paternidade, do que são as relações familiares. Então, à medida que Deus é pai, mas, cara, eu como mãe jamais falaria determinadas coisas que na Bíblia Deus fala com o filho. Então, assim, esse pai aí, será? A gente começa a questionar à medida que a gente vai se relacionando também de um jeito diferente. Então é difícil saber onde que tá a projeção de quê. Né? Esse Deus que ele é a imagem e semelhança. O Nietzsche dizia que o evangelho morreu com Cristo na cruz. Né? Que o que se prega o desevangelho. É o evangelho como boa nova, o desevangelho como uma má nova. Então, assim, o que a gente faz e que todo ser humano faz o tempo inteiro é pegar as teorias e colocar o que a gente tem dentro da gente, dentro da teoria. E falar dessa teoria da forma que eu acredito que ela é. Uma projeção pura. E ela é a forma que eu acredito de acordo com o meu repertório. Se a gente contextualizar as relações familiares na época que a Bíblia foi escrita, tem muita coisa que a gente entende por que é falado daquele jeito. Por que tem que usar vara, por que é somente obediência. E à medida que o tempo passa, e que a gente vai descobrindo que existem outras formas de relações, não somente de pai e filho, mas de relação de marido e mulher. Né? As mulheres não eram contadas nas multidões. Quando a gente vai enxergando outras relações, essa relação ela fatalmente vai mudar também, minha relação com Deus. E é por isso que dentro da igreja a gente tem um conflito geracional muito grande. Porque esse conflito não é somente do Deus que a gente está adorando, é o conflito o que significa pai. Ele é pai, tá? Mas o que é que significa pai? Para Dona Mariquinha, que tem 75 anos, para João, que tem 45, e para Luiz, que está com 14. Se Deus é pai, mas pai não é a mesma palavra, não tem o mesmo significado para todos nós. É interessante. Há alguns domingos eu preguei um sermão sobre o terror de Isaac e o Abba de Jesus. Que a Bíblia fala que Deus era o terror de Isaac, porque o Abraão ia sacrificar Isaac. Então é diferente o Isaac ali deitado, olhando o pai vindo com um cutelo, e foi Deus dizendo que foi Deus que mandou, né? E essa transição do terror de Isaac para o Abba de Jesus, esse Deus amoroso, esse é um caminho muito longo. O texto, inclusive, para quem nos ouve, eu quero recomendar, o título é exatamente esse, O Terror de Isaac e o Abba de Jesus, do teólogo Andrés Torres Queiruga. Mas esse é um caminho muito longo. E aí a gente falando sobre o futuro das relações, e, claro, estou aqui dentro do meu universo de relações e do meu campo simbólico religioso. Nós começamos falando de uma figura paterna, autoritarismo, verticalidade, obediência, não discussão, não debate, não construção, não caminho na direção da autonomia. A gente reproduz isso nas relações. Tem uma sociedade hierarquizada. Sim. Como você enxerga hoje no Brasil a qualidade das relações? O que você percebe? Eu percebo que a gente está vivendo A gente só momentos... tem 1 hora e pouco. Tá? Então, né? Pois é. Um dos momentos mais preocupantes que a gente podia estar vivendo. Sim. E aí, se a gente dividir, assim, as relações... Quando a gente estuda comunicação não violenta, a gente divide as relações em 3 campos, né? O intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Então, a gente tem abalos dos 3. A gente tem um abalo profundo na relação intrapessoal. Minha relação comigo mesma, a relação de cada um de nós conosco. A gente está vivendo uma época que nós não temos tempo de decantar e elaborar o que acontece. Então, o silêncio é o tempo em que eu consigo elaborar a vida, respirar
E aí entender mais ou menos como as coisas chegam em mim. Às vezes não é nem pensando. Imagina um pote com água e areia. Se você mexer o tempo inteiro na areia, a água ela vai ficar sempre turva. Os momentos de silêncio são os momentos em que essa areia desce e eu consigo perceber a água com um pouco mais de clareza. Muito lindo. A gente precisa desses momentos de silêncio. De ficar um pouquinho quieto, de não falar a nossa opinião. A gente precisa desses momentos para decantar os nossos pensamentos e a gente conseguir desenvolver uma relação nossa conosco. Eu preciso entender o que eu quero, o que eu desejo, como eu me sinto, o que é importante para mim. E aqui falando de um público evangélico, como alguém que cresceu na igreja, nós já temos aí uma defasagem, uma dificuldade. Porque esse acesso, ele muitas vezes é atrapalhado pela crença de que Jesus já me curou de tudo, então eu não sou mais humana. Então eu não sinto inveja daquela situação, eu não sinto frustração por isso, eu só sinto gratidão. Porque o que Deus fez, Deus sabe o que faz e eu tenho que agradecer. Essa nossa relação intrapessoal, ela já é dificultada para quem está num público aqui evangélico e que no mundo inteiro ela está dificultada. A gente está com pouco tempo de entender o que é importante para nós. E aí a gente vai para a dificuldade no interpessoal. Se eu não tenho tempo de entender como que eu penso esse assunto, o que é importante para mim nesse assunto, se eu não tenho tempo de elaborar o que eu quero cuidar na minha relação, o que é importante para mim nessa relação, eu não consigo comunicar isso para você. E eu não tenho espaço interno também, porque a minha areia está sempre muito turva, para receber a tua forma de ver a vida. Porque aqui já tem muita bagunça, eu não vou aceitar a tua bagunça. Tem muito ruído aqui dentro, nem ouço o que você está me falando. Eu não dou conta do que você pensa. Então nós temos monólogos em dupla, em trio, em quartetos, mas não temos conversas. Sim. Eu te ouço querendo responder você com os argumentos que estão aqui sempre muito mexidos em mim. Há um tempo eu li uma pesquisa que eu achei fantástica falando do que mudou na nossa comunicação interna e externa com a chegada do Facebook e aquela perguntinha na timeline, o que você está pensando. A partir dali a gente se acostumou a falar o que a gente está pensando. A escrever sem muita reflexão sobre o que a gente está pensando e como é que aquilo vai chegar no outro. Eu estou pensando alto agora. Eu estou pensando alto. Sem elaborar, sem refletir. Sem chegar no outro, sem pensar como isso vai chegar no outro. Eu estou pensando de uma forma, além ainda naquela areia muito turva, naquela água muito turva, não tenho clareza sobre o que eu penso pra mim, que eu deveria dar esse tempinho aqui. E agora, em tempos de rede social, eu tô comunicando isso o tempo inteiro. Se a gente coloca na relação interpessoal o algoritmo, que é esse mundo personalizado para cada um de nós, a gente tem uma dificuldade imensa de relacionamentos. Então a gente está vivendo um momento muito polarizado. E nós temos, cada um de nós, no celular um mundo que é próprio. Dia desses a minha mãe falou assim, filha, sabe aquela moça da internet? Eu falei, que moça, minha mãe? E ela falava características dessa moça e eu não fazia mais remota ideia de quem era essa moça. Mas ela tinha certeza absoluta que todo mundo conhecia a moça. Por quê? No celular dela aparece muito a moça. E aparecem os amigos dela que conhecem a moça, que compartilham sobre essa moça. Então, na bolinha dela, a moça era alguém muito conhecido. No meu mundo, aquela moça não existia. A gente acha que está compartilhando o mundo, mas nós não estamos mais compartilhando o mundo. Essa complexidade das relações, ela está diminuindo no nosso mundo pessoal, celular. E aí, eu conheço cada vez menos quem pensa diferente de mim. Como eu estou presa num mundo que é sempre falando a mesma coisa, do mesmo jeito, quando você discorda de mim, eu não penso, olha só, ele vê isso da forma diferente, o Ed tem uma experiência diferente disso. Eu penso, ou esse cara é burro ou ele é meu caráter, porque como é que sabendo o que eu sei... É mal intencionado, é burro. Vendo o que eu vejo, ele pensa da forma que ele pensa. Mas você não vê o que eu vejo. Ou ele não tem todas as informações que eu tenho, aí a gente vai naquela de querer ensinar para os outros... Mas aí a internet está aí, por que ele não busca informação? Mas a gente tem uma arrogância aí de achar que existe um mundo que nós estamos compartilhando, mas o algoritmo, ele rachou esse mundo inteiro. E é de coisas muito pequenas. Dia desses o meu filho precisava no headset, no fone. E eu falei, amor, procura o fone. O meu marido é aquele que vai olhar, é qualizador, 500 mil características diferentes. Eu vou olhar se o fone dura e o preço.
Acabou, não tenho tempo pra isso. Ele procurou, ele falou, amor, o fone mais barato é 200. Eu falei, você tá louco? É impossível, um fone para um adolescente, não é possível. E aí eu joguei no meu Google. No meu Google apareceu o fone a partir de 60 reais. Ele abriu dele na hora, ele falou, amor, aqui. Ele jogou, todos que apareceram pra ele foi a partir de 200 reais. Olha só. E assim, a gente podia ter tido uma discussão profunda sobre o preço que ele não soube pesquisar. Não. Mas pra ele apareceu um mundo dizendo, diferente. não, existe o fone de 60. Ele diz, não existe só de 200. E os dois estariam falando a verdade. Os dois estariam falando a verdade. Exato. E aí a gente tem, se a gente pegar isso aqui do interpessoal e botar num sistêmico, toda uma sociedade em que cada um pensa de um jeito e tem firmeza e certeza de que aquela é a única verdade possível e que o outro não tá concordando com ele porque o outro é mal intencionado, ou porque o outro é cego e não consegue perceber isso. Olha as consequências disso em grande escala, nas nossas comunicações dentro da escola. Eu trabalho muito dando palestras em escola, em empresas, e eu tenho conversado com diretores de escola falando que os pais estão saindo literalmente na mão com o outro no meio de uma reunião. Agressividade, hostilidade, violência. Por discussões que não fazem sentido. Porque, veja, nós sempre tivemos redes sociais. A minha rede social era os meus vizinhos, a escola e a igreja. Dentro dessas minhas redes sociais não existia algoritmo. Certo. Então eu convivia com a minha amiga, que era minha vizinha, que eu amava, e convivia com o menininho que eu odiava todos os dias. Porque ninguém selecionava, tirava o menininho que eu odiava do meu caminho pra eu só encontrar minha amiguinha que eu amo. E aí eu tinha que ver o menino que eu não gostava, que eu achava chato, e perceber que ele pensava diferente de mim, ele existia. O tempo inteiro ele estava existindo ali, perto de mim, a gente tinha que conviver. A gente estava na sala de aula, a gente morava na mesma rua, a gente estava na igreja. Então, saía, você se comporta, vê se não briga com não sei quem, filha. Tinha ali um jogo social de convivência com o diferente. Uma complexidade da vida que a gente está perdendo. Então hoje tem esse grande ser, o algoritmo, que vai tirando do meu caminho quem discorda. E eu vou perdendo a musculatura que discutia, que conseguia conversar, que conseguia entender o que é diferente e trocar com o que é diferente. Esse músculo ele não está sendo trabalhado. Se ele não é trabalhado, ele atrofia. E a gente está com esse músculo atrofiado. Tem que estar fraquinho. A gente está cada vez conseguindo conversar menos com quem é diferente de nós, com quem pensa diferente de nós. E nós estamos cada vez com uma visão mais distorcida do outro. Porque ainda nessa minha rede social, que era a minha rua, a mesma pessoa que eu via arrumadíssima no domingo para ir pra igreja, eu via de touca de meia na segunda-feira lavando a calçada. Eu via muito dessa pessoa. Agora eu vejo o que ela quer me mostrar. Eu só vejo ela arrumada pra igreja. Até o choro é o choro que ela postou e que foi calculado da forma que ela ia postar. E aí eu olho, eu tenho acesso somente a esses pedaços das pessoas, mas de mim eu tenho acesso a uma complexidade maior. Ainda tenho acesso à minha touquinha de meia lavando a calçada na segunda e a minha roupinha no domingo. E eu não consigo, entra em choque a minha relação intrapessoal também. Eu vi uma pesquisa de uma mulher que estava sentindo-se péssima num momento muito ruim na vida dela, e ela começou a olhar o Facebook ou o Instagram das amigas e todas felizes, sorridentes, maravilhosas, etc, etc. Ela falou, nossa, só eu que estou mal. E aí ela olhou dela. E as fotos dela também eram maravilhosas, sorridentes, etc, etc. Ela falou assim, é tudo fake isso aqui, ninguém é de verdade. A gente tem as relações entre personagens. Sim. E sabe o que é preocupante se a gente coloca aqui nesse caldo os jovens e os adolescentes? Os cirurgiões plásticos estão dizendo que está chegando cada vez com maior frequência o adolescente com uma foto dele com um filtro e falando, eu quero a cirurgia para o meu nariz ficar assim. Então a gente está vivendo uma confusão dessa imagem projetada perfeita com quem eu sou. O eu que eu sou aqui, que não é esse filtro da câmera frontal, ele tá errado. É ele quem tá errado. Não é esse outro eu que é uma fantasia. Não é o filtro que distorce a realidade. Não. É a realidade que é distorcida. A realidade que está distorcida. Então, o algoritmo, o filtro, a imagem, a personagem se torna o padrão
e a realidade vai ter que se amoldar a isso daí. E aí a gente entra... Gravíssimo. É pior do que eu conseguia imaginar. A gente entra aí nos fake news. Porque a realidade agora, ela é maleável. Ela tem que se encaixar no filtro, na história, na narrativa, na imagem. Entende? Se eu, que sou eu, que me olho no espelho, eu olho pro espelho e acho que tá errado o que eu tô vendo no espelho, eu vou acreditar. O que é mais incrível? No que eu vou acreditar, então? Se eu não acredito nem no que eu olho no espelho. Eu acho que o que tá espelho tá errado. O certo não é nem só o que eu vejo, o que eu sei de mim, né? Sim. O que eu sei de mim. Agora, a Iris, é muito duro se confrontar com a realidade, né? Você citou o Nietzsche, né? Ele disse, quanta verdade o ser humano é capaz de suportar. Então, acho que temos uma fuga para um mundo da fantasia, para o mundo da narrativa, o mundo da opinião, porque a realidade é muito cruel. Muito, ela é muito dura. A realidade é frustrante. Relacionamentos são frustrantes. Ninguém nasceu para atender a minha expectativa. Sim. Nem aquele ídolo que eu tô seguindo no Instagram, nem a minha esposa ou meu esposo, nem os meus filhos. Ninguém nasceu pra... E ninguém tem condição. Mesmo se tivesse nascido, não teria condição de atender a nossa expectativa. Até porque essa expectativa muda o tempo inteiro. O que eu quero hoje não é exatamente o que eu quero amanhã. A água turva... Pois é, ela tá aqui. Então, se a gente começar a conversar mais as nossas fantasias sobre o mundo... E sobre as nossas relações sobre nós, elas serão arranhadas. Porque na conversa, eu me reconstruo. É te ouvindo que eu vou entender se a Elisama, que eu acho que eu sou, está sendo na relação. E eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que estuda comunicação. Estudo empatia, escuta. Determinado dia, o meu filho no carro, me contando... Minha mãe tinha contado uma coisa que ela tinha vivido com ele. E aí eu conversando com ele, falando, pô, o que aconteceu, etc. E ele fez, mãe, você tá fingindo que você tá me escutando, mas o que você quer é me dizer como eu deveria agir. Olha. Você não tá me escutando de verdade. Ele sabe o que é escuta de verdade, porque ele já foi escutado de verdade muitas vezes. Na hora ele reconheceu, peraí. E aí eu dei aquela respirada. O normal seria falar, o habitual, que isso, garoto, não me respeita. Mas ele estava falando a verdade. A rainha da empatia que eu achava que eu era, naquele momento não estava ali. Eu realmente queria falar com ele como ele deveria agir. Quando ele me fala isso, ele arranha a minha imagem de mim. A imagem que eu criei, que é super empática, falou, querida, não. Olha só, olha a sua humanidade aqui, te mostrando que você não é essa perfeitinha que você acha que você é. Dei uma respirada e falei, filhão, verdade. Tô chateada, tô brava, tô frustrada e não tô com espaço interno. Me dá um pouquinho que aí você vai poder falar sem que eu te interrompa. Sinto muito aí, realmente, você tá certo. A conversa, ela o tempo inteiro convida a gente pra isso. O outro pega um espelho, ele não pega um filtro. Ele não pega o celular com filtro, ele pega o espelho. E aí, quando a gente se dá de cara com esse espelho, ou a gente entende que tem coisa que não vai mudar, a gente vai ter que aprender a conviver com aquilo que tá ali. Sim. Ou a gente enxerga coisa que tem que mudar. E aí é que é o problema. Né? Por exemplo, a gente estava conversando antes, né? Ninguém tem condição de ser empático o tempo inteiro. Impossível. Ninguém tem condição de ser compreensivo, perdoar o tempo todo e todo mundo e por qualquer coisa ou todas as coisas. Então a gente tem que lidar com essa finitude, com essa limitação, com esse limite da nossa humanidade. Sim. Aprender a conviver com isso. Mas tem coisa também que a gente pode e deve mudar. E as duas coisas são difíceis, né? Conviver e mudar. É a tal da oração da serenidade, né? Sim. Me ajuda a saber a diferença, o que pode mudar, o que não pode, etc. E no fundo a gente não quer mudar, né? A gente não quer, como você usou a expressão, a nossa autoimagem, a nossa fantasia ser arranhada. Não, mudar é muito assustador. Porque quando as coisas mudam, a minha ilusão de certeza com o mundo, ela acaba. O que vai ser o amanhã se as coisas mudam? E quando o outro muda perto de mim, e isso dificulta muito as relações, ele me convida a mudar também. Por isso a mudança, ela gera tanta resistência nas relações.
Porque você pensa, uma máquina, se uma engrenagem começa a virar para o outro lado, a máquina inteira ela é movida. Tem que... Se a máquina permanece funcionando como funcionava antes, com uma das engrenagens virando para o outro lado, ela vai quebrar. Vai quebrar, então ela tem que se reprogramar inteira. E aí, dentro da família eu não quero me reprogramar, dentro da igreja eu não quero me reprogramar, dentro das minhas relações eu não quero me reprogramar. E eu acho que a violência, Elisama, vem a partir daí o seguinte, olha, eu sou a máquina, você é só uma peça. Exatamente. Então você muda, você que está errado. Pode eu se não adequar. vou mudar. E aí eu cometo a violência contra você que está me querendo fazer mudar. Sim. E na relação hierarquizada entre nós, eu obrigo você a mudar. E me iludo achando que estamos funcionando. Porque a máquina, ela não está funcionando bem mais. Uhum. Não estamos mais com a opção funcionar bem, porque já tem uma engrenagem funcionando de outro jeito. Sim. Percebe? A engrenagem ela já está girando de outro lado. A máquina está fazendo um esforço enorme que ela podia estar gastando com o funcionamento de outras coisas, tentando manter algo funcionando como sempre funcionou, mas brigando com a realidade. Uhum. E a engrenagem, ela vai estar gastando energia enorme para continuar funcionando como ela acredita que funciona, virando pro lado errado e gastando energia que ela podia estar crescendo a máquina inteira. Então, assim, não está funcionando bem. Se já houve a mudança, é que a gente tem a ilusão de que quando que é possível fugir do conflito. Mas quando o conflito aparece, o desentendimento ele já aconteceu. Nós já não estamos mais no mesmo encontro. Já tem algo aqui que está diferente. Não é, você escolhe a diferença ou a conversa difícil ou manter tudo como está, perfeito e lindo. Não tem mais o perfeito e lindo. Já não está funcionando. Uhum. E aí a gente tem a escolha de como que eu lido com o que não está funcionando. E aí você fala, eu vou para o mundo da incerteza. Sim. Eu vou para o mundo da insegurança, do medo. Mas eu estava pensando o seguinte, Elisama, você falou da máquina, né? O que é vivo, a máquina quebra. Sim. Mas o que é vivo se adapta. O que é vivo se reinventa. O Com que é preço. vivo com preço. Sim. Né? Eu vejo isso. E aí, voltando ao nosso primeiro momento da conversa, a relação construída em obediência vertical, leitura literal do texto Sim. bíblico e tal, é uma forma de querer um mundo congelado. Sempre foi assim. Há 3.000 anos que é com vara, então hoje tem que ser com vara. Sim. A educação, porque você congela o mundo e aí isso chama morte, né? Sim. O que não muda está morto. Quer dizer, não é ser vivo. Não está vivo. E quantas tradições elas existiam e tinham muito significado naquela época, em uma determinada época, e ao longo do tempo a gente vai descobrindo que não faz sentido. Assim, manga com leite. Uma coisinha boba, não manga pode com leite. Misturar manga com não leite. pode misturar manga com leite. E a gente vai estudar a história de não misturar manga com leite, é porque tinha muita manga nas plantações na época dos escravizados. Botaram veneno em alguns leites porque souberam que os escravizados estão pegando. Então, assim, vai comer a manga. O leite não é pra você, não. Sim. Como você come a manga, se você misturar com leite, você vai morrer. A minha avó passava, porque a avó dela e a bisavó dela estavam lá. Viveram isso. Uhum. Mas pra mim já não faz sentido. Sim. Então aquilo serviu pra gente chegar onde a gente chegou. Serviu, obrigada, avó. Olha que legal que você aprendeu e você não morreu por isso. Uhum. Mas agora a sociedade me pede um outro nível de adaptação. Eu não preciso passar isso pro meu filho exatamente, pros meus filhos exatamente assim. Eu não preciso viver isso aqui exatamente assim. A gente precisa dessa troca com o ambiente inteiro. A gente muda o ambiente muda a gente. Uhum. Se eu não faço essa troca, e o que a igreja perde muitas vezes, se eu não faço essa troca... A recusa em fazer a troca. Sabe que tem um ditado dos cristãos ortodoxos da Rússia? Eles dizem que a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Uau! Esse apego ao antigo e a recusa em atualizar, em ressignificar, reinventar, adaptar, mata, né? É uma tradição morta. E produz morte, né? E produz morte. Porque eu acho que o mundo que a gente vive de tanta violência, de tanta hostilidade, é essa luta entre o tradicionalismo. Veja até as palavras que a gente usa, né? Uma sociedade conservadora e uma sociedade progressista. Sim. Né? E o preconceito dos dois lados.
O que é antigo é obsoleto? Não necessariamente. Não necessariamente. E o que é novo é invencionice que vai destruir o mundo como conhecemos? Não necessariamente. Não, mas é que se a gente pensar num pêndulo, né? Você está segurando a bolinha no pêndulo numa ponta. Quando você solta, ele não para equilibradamente no meio. Ele vai para outro lado. Então a gente tem essa bolinha que estava segura muito de um lado, digamos assim, estava segura do lado direito, tudo era muito rígido, tudo sem espaço para negociação, e a obediência ela estava em tudo. Então a obediência estava dentro da família, a obediência estava na mulher para o marido, a obediência estava nos funcionários dentro das empresas, né, pós-revolução industrial, a obediência estava em um monte de coisa. O aluno-professor. O aluno com o professor e tal. Quando você solta, a gente tem uma tendência de jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. E aí eu quero negar tudo que veio antes. E essa criação que ela, a partir somente da negação do outro, ela é pobre. Ela também não está trocando com a realidade. Porque a realidade ela não existe negação a alguma coisa. Sim. A gente está se criando o tempo inteiro. E aí é o nosso exercício entender o que é que serviu, que a gente aprendeu e que ainda vai ser mantido e o que precisa ser atualizado. Não é rasgar tudo. Sim. A gente não vai começar do zero. Nessa pós-modernidade, a gente está com essa, mais uma vez falando, essa verdade que ela é muito fluida. Não existe uma realidade, não existe o concreto, o material. Né? Existe só o que eu penso sobre as coisas. E não é assim. A gente está aí com esse pêndulo que está dançando para os dois lados e que ele sempre vai se movimentar, porque o equilíbrio é movimento, a linha reta é a morte. Mas que esse movimento ele seja menos brusco. Ele seja um movimento que ele é mais suave. Quando esse movimento social, dentro da sociedade, das desigualdades, das discordâncias, ele é mais suave, a gente tem uma sociedade equilibrada. É que a gente está com esse pêndulo que está segurando um lado, segurando o outro. Está muito extremo, tá né? Muito extremo. De um extremo para o outro. Sabe que essa ideia do fluido, de não trazer tudo do passado, que é um tradicionalismo, mas também não rasgar tudo. Cada geração tem a responsabilidade de... cada geração é autoral. Embora a gente seja humano e evidente, a gente tem semelhanças com todos os humanos de todos os tempos, na verdade, cada geração é autoral. E aí, a vida não vem com manual de instruções. Porque o manual de instruções da geração anterior não necessariamente é a sua avó com 75 e o menino de 14 anos. Aí eu ouço como pastor... E eu não te digo nada se eu já não falei isso do púlpito também, sabe? Que a Bíblia é o manual de instruções de Deus. A Bíblia é o... Como é que é o negócio do proprietário lá? O guia do proprietário. Então, se você quer saber como funciona, assim como você tem um manual de instruções que mostra como funciona a sua geladeira, seu carro, a Bíblia mostra como você funciona. E essa ideia que eu acho que a gente está falando no fundo... é o fundamentalismo da nossa sociedade, que é a afirmação do passado literal, como se ele desse conta da complexidade da vida. E os conflitos entre o novo e o velho, o que já morreu e o que ainda não nasceu. Isso consome o nosso tempo e a nossa energia, hein, Elisama? Como é que a gente conversa? Dá preguiça às vezes, não dá? Dá muita preguiça. E aí, antes de responder propriamente o que você falou, você falando sobre essa mudança e esse manual, você imagina, assim, quando eu era criança, o carro caro de gente rica era um Monza ou um Vectra. Se você pegar o manual do Monza e dar o proprietário no carro de hoje... Imagina. Caramba, o que vai ser aprender a lidar com um carro novo? Assim, tem muita coisa que é semelhante? Tem. Mas as diferenças são absurdas e precisam ser adaptadas. Assim, mesmo o manual de um carro, ele mudou ao longo dos anos. Os manuais, eles vão mudar. Então você pega o Adão, que é um Monza 2.0, e pega nós aqui hoje. Pensa, como que a gente vai fazer? Sabe, você vai pegar o manual do Monza e comparar com o manual do Volvo de hoje? E do Volvo de hoje com o manual do carro que vai sair daqui a 5 anos que a gente nem sabe que existe? Então, aí que eu acho que é uma diferença. Na teologia se discute muito, Elisama, o que é perene, né? E o que é histórico, cultural, circunstancial, né? E fazer essa distinção. Outro dia eu peguei um comentário na minha rede social que o rapaz disse assim, que
as regras morais de Deus não mudam. O que era pecado há 4.000 anos, 400 anos, continua sendo pecado. Meu Deus, coitado dele. Não é? E aí você vai pegar o Deuteronômio, por exemplo. Eu fui lá pegar algumas coisas, sabe? E peguei aquela parte que fala que se uma menina for estuprada e se ela era solteira, beleza, é só o cara que estuprou indenizar o pai e casar com ela e levar ela embora. E se ela não era solteira, já estava prometida, aí é pena de morte para ele. Então eu falei, tá bom, então essa legislação que nós vamos usar, quer dizer, essa recusa, né, de lidar com o texto sagrado. Eu estou puxando a brasa para minha sardinha aqui nessa conversa, você percebeu, né? Essa recusa de lidar com o texto sagrado, não é que a Bíblia ficou obsoleta, é que nós precisamos aprender a ler e encontrar na Bíblia o que é perene e o que fica para trás. Daquele tempo. E então, o que era daquele tempo. O manual do Monza. Uhum. Quem escreveu o manual do Volvo não começou do zero. Sim. O manual do Monza virou o manual do Vector. Tinha coisas ali que ainda estão... A gente não inventa uma coisa todos os dias. Uhum. Tem um histórico aqui. Teve coisa que manteve, teve coisa que não tem. E aí você falando sobre como a canseira que dá pra gente conversar com quem pensa diferente de nós, né? Então, o primeiro ponto é entender que Leonardo Boff dizia isso. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. Eu não tenho que concordar com você. Mas eu tenho que partir de uma conversa sabendo que se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, nós estamos em pontos diferentes. Uhum. Se estamos em pontos diferentes, a nossa vista vai ser diferente. Uhum. Nós não vamos compartilhar a vista. A gente pode estar bem juntinho. Desse bem juntinho, a gente pode ver uma vista bem parecida, mas ela não vai ser igual. Porque nós não estamos ocupando o mesmo lugar no espaço. Algumas pessoas, elas estão num ponto bem distante do nosso. E lá do ponto onde elas estão, a vista, ela é muito diferente da nossa. E não adianta eu estar aqui no meu ponto e falando, nossa, hoje o céu tá lindo, vamos pra praia. Se onde a pessoa tá vendo, tá um dia nublado, tá falando, não vamos não. Hoje é dia de ficar em casa, vendo filme e comendo pipoca. Uhum. A gente vai ter discussões o dia inteiro. A nossa curiosidade na conversa, antes de tentar convencer o outro que se um dia tá lindo, vamos pra praia, é pensar, como será que tá a vista de lá onde ela tá? Uhum. Se aí onde você mora, aí onde você tá, como é que o sol tá? Tá limpo? Eu não começo a conversa, vamos pra praia, hoje é dia de... Sai de onde você tá e vai pra praia, porque a praia tá linda hoje. Uhum. Não, como é que tá o dia na tua cidade? Uhum. O céu tá limpo por aí? A praia tá limpa? De onde você vê o mundo, como é que está o mundo? Como é que tá o mundo daí onde você vê? Uhum. Se eu parto de uma conversa com a curiosidade de saber que vista você percebe do teu ponto, eu me abro um pouco mais para não te convencer. Não é sobre convencimento. E eu posso ouvir sem necessariamente concordar. Eu posso só te ouvir para entender. Uhum. Só para saber como é a sua vista. Descreve essa vista para mim. E eu posso olhar e falar, gente, que loucura, completamente diferente da minha. Uhum. Mas que interessante como ele tá vendo isso. Que triste como ele tá vendo isso. Que triste que lá o dia tá tão nublado e aqui tá tão bonito. Uhum. Mas eu assumo que nós não estamos no mesmo ponto. Não estamos vendo a mesma coisa. Não estamos. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. E assim, diante do que a gente vê, a gente conta histórias. A gente já não vê a mesma coisa. Olha como é complexo isso. Nós não estamos no mesmo ponto, logo não vemos a mesma coisa. O nosso cérebro, ele é incapaz de captar tudo que a gente está vendo. Então, mesmo que estejamos em pontos muito próximos, cada um de nós vai focar numa coisa. Exemplo, quando as mulheres quando engravidam, a gente começa a ver grávida em todos os lugares. Quer dizer que o mundo resolveu engravidar para invejar a gente? Não. É porque antes a minha visão ela não focava nas grávidas que passavam. Agora eu começo a focar nas grávidas. Eu enxergo mais grávidas. Eu vou trocar de carro. Uhum. Eu vejo mais o modelo que eu quero comprar. Uhum. Eu vou, sei lá, quero alguma coisa nova. Eu vou enxergar mais isso. Por quê? Porque a minha atenção, ela começou a focar nisso. Tem muita coisa acontecendo e eu nunca vou conseguir ver tudo. Atenção seletiva. Eu vou sempre focar para sobreviver. Isso é uma característica nossa. Eu vou focar. Disso que eu foco, eu conto uma historinha dentro da minha cabeça. A gente tem um narrador, uma narradora de histórias na nossa cabeça full time, o tempo inteiro. Então assim, meu marido não me ligou. Caramba, Isaac sempre esquece de ligar, não é possível, um horário desse. Não é só o fato dele não me ligar. Tem uma história aqui sobre ele não me ligar que está sendo contada e que muitas vezes eu confundo com a realidade.
Então a gente vai conversar com uma pessoa que está num ponto diferente. Desse ponto diferente, ela está selecionando coisas diferentes para ver. E dessas coisas que ela está vendo, ela está contando histórias diferentes. Uma história diferente. Mas eu quero conversar com ela como se ela estivesse vendo o mesmo que eu. Desse mesmo do ponto que ela está vendo, ela estivesse focando no mesmo que eu. E desse ponto que ela está focando, ela estivesse contando as mesmas histórias que eu. É possível, não é possível? E como é que a gente tem essa ilusão de que é possível, né? E é o que atrapalha a nossa relação. Atrapalha. E querer enquadrar os outros. Então, assim, como assim você está pensando isso? Eu tive uma experiência, não lembro quando foi, mas eu achava com meus filhos, né, que eu estava no 14º andar e eles no 4º andar. Por isso que eles não viam o mundo como eu via. Que eles iam ter tempo para subir mais e tal. Aí um dia eu descobri que não era só que eles estavam em andares diferentes do meu, mas eu estava na face norte e eles estavam na face sul. E quando eu falava da caixa d'água, eles diziam, que caixa d'água? Do que você está falando? Aqui não tem caixa d'água desse lado que a gente está olhando. E aí eu gostei muito da sua expressão, eu vou repeti-la e vou usar. Um mundo que não existe mais, com verdades que já não fazem mais sentido. Sim. Fale um pouco mais sobre isso. Que mundo não existe mais, Elisama? E que verdades não fazem mais sentido hoje? Nossa, acho que é difícil resumir isso, né? Assim, que mundo que não existe mais, que verdade não faz mais sentido. Se a gente for olhar do material, do concreto, pro abstrato, a gente tem um universo de coisas diferentes. Assim, eu escrevi um romance novo, que eu vou lançar no ano que vem, e eu conversando com a editora, e uma determinada fase do romance, o romance ele começa em 2001 e vai até 2024. Então, em uma determinada fase, a minha editora mandou mensagem, vem cá, mas nessa época a gente não já tinha celular, não? Eu lembro que eu mandava mensagem em 2005. E aí a gente fala, não, mas em 2001 o celular não estava tão popularizado. Então, mudou muita coisa em muito pouco tempo. E essas mudanças materiais, elas mudaram a nossa forma de ver e de estar no mundo. E de nos relacionarmos. Eu fui para um hotel com os meus filhos e uma família de um amigo, né? Minha família e a família de uns amigos. E aí eu falei com meu filho, filhão, interfona pro quarto deles e fala que a gente está descendo pro café da manhã. E aí tinha um telefone normal pra gente. Ele olhou pro telefone, não tirou do gancho e clicou e ficou olhando pro telefone. Eu olhei pra ele e falei, o que você tá fazendo? Você falou que era pra eu discar Ele falou o número do quarto, acho que era 304. E aí que eu entendi que ele não sabia usar que era um telefone de telefone gancho. com aparelho que tirava. Não, ele nunca tinha visto aquilo na vida. Na geração dele, aquilo não existia. Se você pedir para um adolescente falar que tá telefonando, ele não vai botar um gancho no ouvido, ele vai botar a mão parada na frente do rosto. Ou então a mão aberta. Ele não vai fazer aquele sinalzinho que a gente faz do liga, a não ser que ele tenha aprendido com os outros. E aí eu expliquei pra ele, eu peguei o telefone e disse, filho, tira do gancho. Ele, o que é o gancho? Meu Deus. Aí deu aquela respirada. Sabe esse negócio de cima? Não tinha um nome. Você entende? Não tinha um nome pra falar pra ele o que era o gancho. Então, o desconhecimento de uma realidade implica o desconhecimento do vocabulário. Do vocabulário. Eu não tinha um nome pra falar com ele. Eu falei, tira o gancho. Ele olhou pra mim e fez, o que é um gancho? Eu falei, gente, mas como que eu explico? Sabe esse que parece um arinho em cima do telefone? Você tira ele. Aí ele pegou. Aí ele aprendeu que era um gancho, porque ele não sabia o que era um gancho. O Elisama só tá complicando aqui essa nossa conversa. Porque, olha, a gente não tá no mesmo ponto. Não estamos. A gente não tá focado na mesma coisa. Não estamos. A gente não tá contando a mesma história. Sim, não estamos. A gente não tem o mesmo repertório de realidade. Sim. E a gente não tem o mesmo vocabulário. Sim. Dá pra ter comunicação aí? Como comunica? Já que tá tudo tão diferente. Como comunica? Mas é isso que pode tornar a nossa comunicação interessante. Se a gente abraça o não saber, a incerteza como parte do relacionamento, a comunicação ela fica mais legal. Começa na humildade, né? Começa na humildade. Exatamente, porque isso aí vira um problema se eu tô procurando um espelho. Se eu tô procurando no outro a concordância 100% do que eu penso. E aí, ser tudo tão diferente, vira um problema. Mas, se eu tenho interesse em aprender, em perceber, vira um interesse, vira um negócio instigante, sabe? Nossa, me conta como é isso. E aí, assim, a história do telefone. Ele se apaixonou pelo telefone. Eu fiz, tira, põe. Você tá vendo que eu fiz, antes de descansar, que eu fiz, que quer dizer que deu linha.
E aí, o tanto de vezes que ele ligou pro quarto, eu fiz, filho, chega, para de ligar pro quarto, você vai começar a atrapalhar o pessoal lá. Ele achou aquilo interessantíssimo. Então a diferença por si só, ela não tem que ser um problema. Agora, o que é o... Não é um segredo, mas são as coisas que a gente precisa prestar atenção quando nós falamos de relacionamento e dessas diferenças. O primeiro ponto é a gente saber que em algumas relações as diferenças vão gastar muita energia. Então, sim, eu preciso de grupos em que eu não preciso explicar tanto e fazer tanto esforço. Ok. Se a gente pensar que a zona de conforto. Então assim, cara, da empatia cansa, a curiosidade de aprender cansa, o nosso cérebro ele começa a funcionar, ativar coisas que ele não ativa no dia a dia. Nosso corpo ele precisa de muita energia para funcionar, muita energia. Então a gente cria automatismos. Porque esses automatismos me ajudam. Se a gente pensar numa emergência de um hospital, precisa ter ali a fitinha amarela de quem é gravidade média, o vermelho, o verde, os critérios. Pensa se cada pessoa que chegasse, a coitada da recepcionista, tivesse que adivinhar com a gravidade, criar. Ia ser enlouquecedor. Então, no nosso centro, no nosso pronto-socorro mental, tem os seus protocolos, tem as fitinhas. E aprender cansa. Então, eu preciso, para dar conta do diferente, eu preciso também do igual. Então, eu preciso dos lugares de pertencimento para eu dar conta do que é diferente. Para eu dar conta dos lugares que, nossa, são muito novos para mim. E eu preciso de relações que são fortes para entender que, mesmo dentro do pertencimento, vai haver diferença. Mas nós temos muitos encontros. E aí eu vou ter curiosidade e abertura para nossas diferenças. Porque o pertencimento não quer dizer que nós seremos iguais. Nós somos semelhantes. A igualdade não existe. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a gente começar a entender o que é negociável nas relações pra gente e o que é inegociável. E isso nós não fazemos o cálculo. Então, ou tudo fica negociável, e quando tudo fica negociável eu não tenho borda, eu não tenho limite, eu me misturo ao outro o tempo inteiro. Eu até perco minha identidade, eu perco minha identidade, eu não sei o que é importante pra mim. Ou tudo é inegociável. E quando tudo é negociável eu sou intolerante. Tem que ser do meu jeito. Eu preciso ter... Dentro aqui a gente volta pro pêndulo, pra ideia do pêndulo. Eu preciso ter um movimento do negócio do negociável e inegociável que ele é aos extremos, pra eu saber que, olha, essa zona daqui até aqui é uma zona que eu danço bem, que eu me movimento sem nada muito brusco e que eu acho que é legal. Isso aqui nessa relação é inadmissível. Então, eu preciso ir criando essas estratégias, que são estratégias que me pedem o quê? Reflexão. Tempo. Silêncio. Me pedem para parar para pensar, como é que isso bateu em mim agora? Como que eu senti o que aconteceu? O que é importante para mim aqui? O que meu sentimento me conta sobre o que estão falando aqui nessa situação? Por que eu fiquei tão irritado? Por que eu fiquei tão irritada? Eu gosto de dizer que nós somos muito interessantes e que, infelizmente, a gente não percebe o quanto a gente é interessante. Porque a gente é muito interessante. Nós temos muita certeza sobre quem nós somos. Então eu falei assim porque existe um manual que me diz que o ser humano é assim. Eu falei assim porque eu sou muito nervosa. Eu falei assim porque eu. Não tenho curiosidade de falar, mas por que será que eu falei assim? Por que será que eu pensei assim? Por que será que quando ele me disse isso eu tive vontade de chorar? Por que será que quando ela me disse isso eu tive vontade de gritar? Onde mexeu aqui em mim? Nesses lugares desconhecidos em mim, que são vários. E à medida que eu conheço novos lugares em mim, eu me torno apta a lidar com eles. Então não é sobre negar a minha humanidade ou virar uma super qualquer coisa. É sobre entender, ok, olha, eu tenho essa característica aqui, eu vou aprender a lidar com ela. Tem um ditado popular que diz que para quem só tem martelo, qualquer objeto é prego. À medida que eu me conheço, eu amplio a minha caixa de ferramentas para lidar comigo e com o outro. Então existem situações que é o martelo que eu vou usar? Existem situações que é o martelo, mas tem situação que a chave estrela vai ser melhor, a chave de boca vai me fazer mais, sabe? A chave Allen vai ser melhor. O quanto eu estou disposta a acrescentar essas ferramentas na minha caixinha, nas minhas relações. O quanto eu estou disposta a entender que as coisas são mais amplas. E aí, para acabar essa resposta, eu sempre digo que eu era uma serial killer de plantinhas. Sem conseguir matar todo tipo de planta que você pode imaginar. Cacto, suculenta. E eu amo plantas, mas eu matava todas as plantas. E um dia, conversando com uma amiga bem dedo verde, daquelas que ama planta, ela começou a me fazer perguntas. Ela, vem cá, suas plantas, elas eram normalmente de sol, sombra ou meia sombra? E eu fiz, oi? Sei lá. Você botava um pauzinho de café, olha, ovo, a casquinha do ovo. E eu fazia, menina, pode? Do que você tá falando? E aí eu entendi que sim, eu amava plantas,
Eu fazia tudo o que eu sabia para cuidar das plantas, mas o que eu sabia era pouco. Uhum. Quando eu comecei a entender que tem planta que gosta de sol e tem planta que não gosta, que tem planta que gosta de água todos os dias, tem planta que só gosta de água uma vez na semana, minha casa é cheia de plantas hoje. Entende? Não é sobre o quanto eu amo a humanidade, o quanto eu amo me relacionar, o quanto eu amo Mariazinha e Joaquim. Não é sobre isso. Uhum. Quais são as ferramentas que eu tenho hoje para me relacionar com essas pessoas de uma forma que é saudável para mim e para elas? Uhum. O que é que eu sei, o quanto eu me interesso, o quanto eu leio, o quanto eu escuto. E a gente volta pro ponto da literalidade da Bíblia. Se eu tô se é o único livro que eu leio, uhum. e que eu leio literalmente, eu tô só com o meu martelo. Eu não tô ampliando o meu repertório. Uhum. E aí as diferenças, elas viram um enorme problema. Porque não sou eu que pego a minha caixinha de ferramentas e escolho qual a melhor ferramenta para lidar com a situação. Eu quero encaixar a situação no meu martelo. Porque eu só tenho o martelo. E é o martelo que vai ter que servir. Porque ele é o meu instrumento e a minha ferramenta. Entende? E ponto final. E ponto sem final. Negociação. Sim. Agora, eu acho que por trás disso tudo, Elisama, tem também o fato da gente fazer um pacto de que relacionamentos não são opcionais. Sim. E que pessoas não são descartáveis. Eu acho que a gente está também num mundo que não é de hoje, né? A gente é herdeiro de uma sociedade estratificada, de uma sociedade racializada, de uma sociedade excludente, né? Esse aqui é humano, esse não é humano, esse merece viver, esse não merece viver. E muito da nossa comunicação depende do quanto eu me importo com você. Sim. Tipo assim, pô, a Elisama pensa umas coisas que eu não acho nada a ver, mas eu amo. Sim. Né, essa pessoa, eu amo essa mulher, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meu amigo, eu amo meu vizinho. Quer dizer, pessoas não são descartáveis e acho que quando a gente faz esse pacto, e talvez a relação humana que mais ensina isso pra gente seja a relação de pais e filhos, né? Então, tipo assim, minha filha, eu amo a minha filha, então eu vou me esforçar para conseguir me comunicar com ela. Comunicar talvez não seja nem a palavra conseguir me conectar com ela, com meu filho, né? Porque agora, como não é meu filho, eu deleto, eu bloqueio. Você percebeu que hoje em dia ligação é ofensivo, principalmente para os mais jovens. Ligação é um negócio ofensivo, você não liga. O celular não serve para isso, o celular serve para todas as outras coisas. Porque te desligar numa ligação é mais difícil do que só ignorar a tua mensagem. Ah, interessante. No encontro com o outro, eu não te desligo, eu não fecho a tua janela quando você me fala um negócio que não é legal. Eu tenho que lidar com o desconforto da tua reação. Sim. Eu tenho que lidar com o teu corpo me comunicando que... Não dá pra deletar, né? Não consigo te desligar. Então isso é muito difícil, não conseguir desligar o outro. E é esse pacto que você tá falando que é lindíssimo de a gente pensar, ele tá na contramão do que é pregado hoje em dia. Sim. Né? Porque o que é pregado, assim... Se ame, você só precisa do seu amor próprio. Isso é uma ilusão que alguém pode contar pra gente. Quanto mais eu sou amada, mais eu me sinto amável. O amor próprio, ele é aquela gasolina que eu boto quando o carro tá na reserva, mas ele não enche o tanque. O tanque, ele fica cheio com outros amores. O amor próprio, ele cresce dependendo do olhar que ele recebe, né? Sim, é isso sim. Quanto mais eu sou amada, mais eu me sinto amável. Se eu não sou amada, dificilmente eu vou crescer achando que eu sou amável. Mas dentro das relações, essa relação em que a diferença ela é ruim, que a diferença é uma prova de caráter ou de falta de caráter, em que essas relações em que eu deveria me bastar, por que eu vou fazer esforço para estar me comunicando com você? Quero te desligar. Vou te deletar, vou parar de te seguir. Você me descontou. Você descontou. Não gosto do que você falou. Vou te Pronto. Que decepção. Você não é mais a pessoa, não é a pessoa que eu imaginei que você era. Vou parar de te seguir agora. 1, 2, 3. Deixando de seguir em 1, 2, 3. Deixando de seguir em você. Fui. Elisama, e qual é o futuro das relações, então? Apesar dessas coisas lindas e difíceis que falamos aqui, eu acredito muito nas relações. Eu sou uma pessoa muito otimista. Você talvez não pareça. Mas é que a gente precisa dar nome à realidade para criar estratégias. Sim, claro. Né? Então, assim, estamos num momento difícil.
Mas eu acredito muito no poder que a gente tem de conexão. De estar junto. De lembrar como é bom conversar e ouvir, se sentir amparado. Para quem nunca parou de chorar com um suspiro, a gente se acostuma, nossa geração, principalmente que cresceu, para de chorar engolindo o choro, né? Engole esse soluço. Choro, engole esse não choro. sabe o poder de parar de chorar fazendo... Com alívio. Né? Com alívio. Mas no dia que você descobre esse poder, não é um negócio que dá para desver, sabe? Não é um negócio que a gente apaga. Fica. Então eu acredito que com todos os extremos que a gente está vivendo, vai chegar um momento que a gente vai precisar se relacionar de outro jeito. Que a gente vai perceber que esse discurso de sozinho a gente dá conta, ele é uma mentira. E aí a gente vai provar esses momentos de confiar em alguém num ponto em que você pode largar o peso do seu corpo, porque você sabe que tem alguém te amparando ali. Quando você prova isso, você não vai acreditar que dá pra viver sozinho. Sim. E eu acho que quanto mais isso se espalha, mais a gente cresce. E talvez seja por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, que eu falo tanto de comunicação, porque eu acredito assim, vamos mostrar para o mundo que existe. E aí tem uma história, dizem que o Gandhi contava, que um rapaz morava numa casa muito, muito, muito suja, muito bagunçada. E um dia ele se apaixonou e a pessoa deu uma flor para ele, uma rosa. E ele chega em casa com essa rosa na mão e ele olha a casa totalmente imunda e fala, o que eu vou fazer com essa rosa? Ele pega um copo e lava o copo e põe a rosa. Quando ele lava o copo, ele olha e não tem lugar para botar o copo com a rosa porque a casa é imunda. E aí ele limpa a mesa. E a mesa limpa... Fica estranha a sala do jeito que tá. Destoa do resto. Pois é, então assim, o mundo tá sujo, a sala tá suja, tá, mas eu vou continuar dando rosas. Eu vou continuar entregando rosas. E eu acredito no poder delas. Eu acredito que com todas as dificuldades dos nossos relacionamentos, quando essa rosa chega, não dá pra fingir que ela não existe, sabe? Acho que quando a gente prova relações verdadeiras, quando a gente é amado e a gente se sente mais amável, a gente também quer amar. E eu acredito muito no poder disso. Então eu tenho esperança. Não sou do time dos pessimistas em relação aos nossos relacionamentos no futuro. Que bonita essa história do Gandhi. Eu lembrei da Revolução dos Cravos em Portugal, que as pessoas saíam pelas ruas colocando cravos no cano do fuzil dos militares. Então acho que da nossa conversa aqui fica esse desafio no mundo de tanta violência, de tanta hostilidade e de tanto conflito, num mundo de fuzis. Vamos distribuir rosas. Vamos distribuir rosas. Vamos distribuir cravos. Sim, sim. Foi um prazer muito grande conhecer você e conversar com você. E eu tenho certeza que aquilo que você nos deu e repartiu com a gente vai abençoar muita gente. Essa conversa e os textos que eu vou recomendar, com certeza vai ser a forma como você distribuiu flores aqui no Conversas Pastorais. Muito, muito obrigado. Um prazer Bem-vinda imenso. sempre. Um prazer imenso estar aqui, trocar, conversar, renovar minha fé na igreja. Ah, que bom, que bom. Em Deus ela nunca foi uma balada não, mas na Isso igreja aí. Renovar minha fé na igreja, na comunhão e na comunidade. Porque eu Amém. acho que a gente pode fazer muito aí. Deus te abençoe e te leve em paz. Um beijo para você que ficou aqui na nossa conversa, na nossa roda de conversa. Um beijo para você também. Até a próxima. Até hoje. Tchau, tchau.